Boa noite, boa noite. Tem alguém que está me ouvindo, me vendo? Se tiver alguém conseguindo me assistir, por favor, me mande um e-mail. Tem uma caixa aí do lado, coloque seu nome, seu e-mail, me mande um alô para mim saber se você está conseguindo me ouvir direitinho, se está conseguindo me ver, se está tudo certo, ok? Oi? Boa noite, Ju. Boa noite, Ana. Tá conseguindo me ver? Não, eu só te escuto. Tá. Oi? Oi? Só aparece tua foto, Ju. Agora você consegue me ver? Sim! Muito bem. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Tem alguém aí com a gente? Pois é, eu pedi para o pessoal nos mandar e-mail para a gente saber quem que está nos acompanhando. Tudo bem aí, Ju? Tudo jóia, Ana. E você? Tudo certo. Tudo bem? Tudo Como é que estava a Caías? Cara, sabe que hoje tá super quente aqui, tá uma noite muito agradável, bem gostoso mesmo. E aí, como é que está? Tá bem, tá calor aqui também. De manhã fez frio, ao longo do dia fez calor e agora a temperatura tá começando a cair, mas ainda tá gostosa. Tá, estamos chegando no verão, assim, que de temperatura, não na estação. Muito bem. Isso é bem gostoso. Vamos começar então, Ju? Vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos e-mails, quem está nos acompanhando. Está conosco, Ju, a Lucy, a Luciana. Demora um pouquinho para carregar os e-mails. Vamos fazer assim, Ju, vamos começando? E daí, conforme forem chegando os e-mails, a gente vai conversando, ok? Pode ser assim, Ju? Pode sim. Muito bem, então, vou me apresentar. Eu sou Ana Maciel, eu sou coach de autoconfiança para mulheres e hoje eu, juntamente com a minha super convidada especial, que é a Juliana Mulato, nós vamos fazer um treinamento sobre como usar os seus pontos fortes a seu favor. E antes da gente começar, eu quero contar um pouquinho da minha história, talvez você saiba, talvez não, mas eu me formei em contabilidade e eu saí da faculdade de contabilidade com aquela vontade de trabalhar, sabe? De mostrar serviço, de realmente colocar em ação tudo aquilo que eu tinha aprendido. E eu fui convidada para trabalhar numa empresa e eu trabalhei naquela empresa por 6 anos como contadora responsável. E durante um certo tempo, eu gostava do meu serviço, eu gostava de trabalhar com contabilidade, mas de repente aquilo foi me cansando, porque a rotina do contador ele é muito maçante, tem que trabalhar muito, tem que acordar cedo, dormir tarde, enfim. E eu nunca dava conta do meu serviço. E eu tenho uma filha, a minha filha hoje, ela tem 11 anos, e eu lembro que eu não tinha tempo para ela. E essa situação realmente foi me cansando muito, eu não aguentava mais viver aquela situação. Só que o que acontecia? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia para que lado correr, porque eu tinha estudado tanto para ser uma contadora, para realmente colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, como que de uma hora para outra eu simplesmente ia jogar tudo para o alto e fazer outra coisa. E em 2012, eu comecei uma busca desesperada por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento, por realmente me conhecer
e entender o que eu poderia fazer para realmente encontrar um propósito, para realmente ser uma pessoa feliz e satisfeita. E eu comecei essa busca, estudei muito, procurei, fiz muitos treinamentos nessa ânsia de me conhecer mais. E foi então que eu ouvi falar do coach, fiz a minha certificação de coach e realmente me apaixonei por isso. Eu lembro que eu saí da minha certificação de coach com aquela vontade de colocar tudo em prática. Só que daí eu me vi no dilema, tá? Agora, eu sou coach, eu sou contador, o que eu faço com tudo isso? E foi então que eu fiquei aí uns 5, 6 meses, que nem uma mosca tonta. Eu lembro que eu não sabia para que lado seguir, porque ainda era a contabilidade que me trazia retorno financeiro. Era a contabilidade que estava me sustentando. Só que aquilo não me fazia mais. E eu comecei, então, um processo de coach. Eu paguei um processo de coach para mim entender como que eu poderia realmente colocar aquilo em prática, como que eu poderia realmente ser uma coach. E foi nesse processo que eu descobri um talento meu. Foi durante esse período que eu li um livro que eu sou apaixonada hoje, que é meu livro de cabeceira, que é Descubra os Seus Pontos Fortes. E nesse livro, eu descobri, fazendo o teste, que eu tenho um ponto forte da excelência. Eu lembro que, quando saiu esse resultado, eu não consegui entender o que era isso. Eu li, reli e não consegui entender. Mas o meu coach, na época, o Antenor Bittencourt, ele conseguiu esclarecer para mim que ter a excelência como ponto forte significa que para você, para a pessoa que tem esse ponto forte, é fácil conseguir identificar nas pessoas os pontos fortes delas. E foi então que eu comecei a pensar, cara, é com isso que eu tenho que trabalhar. É usar os meus pontos fortes a meu favor. Depois eu conto um pouquinho mais como que eu fiz para conseguir usar isso a meu favor, como que eu desfruto hoje desse ponto forte. E eu quero convidar a Ju para conversar um pouquinho, para contar um pouquinho sobre a história dela. Ju, tudo contigo. Oi, Ana. Oi, todo mundo. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui dividindo isso com você e participando desse momento. Bom, meu nome é Juliana Moato, eu sou coach para mulheres também, e a minha história, começou um tempo atrás. Eu sou formada, minha graduação é administração de empresa, e quando eu me formei, eu acreditava que eu seria administradora de uma multinacional. Então, eu queria ser uma CEO, e eu ficava ali fazendo de tudo para ser uma gerente, uma diretora, ser uma CEO dentro de uma grande organização. E eu tive muitas conquistas ao longo dessa jornada, o que me fazia, às vezes, acreditar que eu estava no caminho certo. Só que, por outro lado, eu também tinha alguns momentos que eu não me sentia completa, que eu não me sentia feliz. E eu sentia que eu não estava usando todo o meu potencial, que eu poderia ir além do que eu estava fazendo ali. Então, o meu processo começou de transformação quando eu fiz um treinamento de autoliderança, foi onde eu conheci o desenvolvimento pessoal e comecei a minha busca de autoconhecimento. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também. E depois disso, veio a maternidade, junto com a maternidade vieram vários questionamentos. Para quem é mãe, talvez vai saber do que eu estou falando. E nesse momento, eu decidi que seguir o mundo organizacional nas empresas não seria mais o meu caminho. E nessa jornada dentro da organização, por muitas vezes, eu ouvia das pessoas que eu era boa em algumas coisas, eu não usava isso no meu trabalho, então eu era sempre amiga, e eu ouvia também que algumas coisas que eu fazia muito bem não estava adequado ao contexto. E isso gerava em mim várias coisas. A gente vai falar muito sobre isso. Mas para você entender o que me fez mudar, foi não fazer parte mais desse contexto organizacional por essas questões. O que eu fazia muito bem não estava alinhado com o meu trabalho, e o que eu gostava de fazer, as pessoas me diziam que não cabia naquele lugar. Aí eu saí de licença maternidade e falei, então agora eu vou ser uma excelente mãe. Fiquei por 2 anos nisso, sendo mãe, por tempo integral, foi maravilhoso.
Até que eu percebi que voltou aquela sensação de insatisfação. Então, ela não é momentânea, ela retornou, ela voltou a bater na minha porta. Eu preciso descobrir mais alguma coisa que me faça feliz. E nisso, num processo de coaching, eu descobri que meu lado profissional estava abandonado. Como eu tinha tido uma formação em neurolinguística, eu decidi, então, assumir a carreira de coaching. E como que o talento entrou na minha vida? Quando eu consegui, em janeiro desse ano, eu tive esse insight, até num processo de coaching de carreira com a Ana Maciel, e depois disso, eu pude perceber que eu trouxe um talento meu, algo que eu fazia para os meus amigos, que eu fazia de graça, mas também não fazia muito bem feito, mas era algo que eu gostava muito de fazer. Eu transformei isso numa profissão. E isso me deu um prazer imenso ter tido essa descoberta e perceber outros talentos que eu posso aí trazer para a vida de coach e poder ajudar as outras pessoas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agora, foi assim que os talentos entrou na minha vida, olhar para os meus talentos, e por isso que eu estou tão feliz de estar aqui hoje, podendo contribuir com você um pouquinho dessa história. Muito bem. Isso, Ana. Muito bem, Ju. Olha só que coisa interessante. A Ju, ela fez um processo comigo no começo da minha carreira, quando eu estava ali começando, estava engatinhando como coach, e a Ju fez um processo comigo. E, caraca, como essa menina cresceu! De janeiro para cá, ela deu um salto gigantesco. Olha só que bacana. E eu fico muito orgulhosa de estar aqui do lado dela, de realmente acompanhar todo esse crescimento. E olha que outra coisa muito interessante, eu faço outros treinamentos online, já fiz vários, a Ju também faz, que é a primeira vez que a gente faz em conjunto, né, Ju? Sim, é a nossa primeira vez e eu não poderia estrear do lado de uma outra pessoa. E esse salto, Ana, esse salto, eu tenho certeza, eu posso afirmar com toda a minha força que ele foi grandioso, como ele está sendo, na verdade, ele está exponencial, porque eu sei usar hoje os meus talentos. Coisas que, para mim, no início da minha carreira eram algo ruim, hoje eu focalizo essa energia para me trazer resultado positivo. Então, é isso que faz a gente ter ou não maiores ou menores resultados. Para mim, foi descobrir os meus talentos, foi essencial. Que bacana. E sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes disso, Ju, eu recebi mais alguns e-mails aqui. Tem a Luciana, que está nos acompanhando, e ela está com algumas meninas da equipe dela. Olha só que bacana, Ju. A Ireni, Marília e a Mônica. A Elma que também legal. Está conosco, dizendo que está conseguindo. Cristiane. Quem mais? Oi, Cristiane. A Angélica também está conosco, Ju. Angélica. Oi, Angélica. E a Renata de São Luís, Maranhão. Nossa, de longe. Que legal. Que bom. Essa é a vantagem da tecnologia, não temos barreiras mais, não temos desculpa. Isso é fantástico, né, Ju? Veja bem, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, a Ju está lá em São Paulo, e a gente está conseguindo gravar esse treinamento ao vivo. Isso é fantástico, adoro isso. É muito bom, é o que nós temos para hoje, e a melhor coisa que inventaram foi a tecnologia. Isso aí. Vamos começar então, Ju? Vamos lá, Ana. Você começa? Eu começo? Você vai mostrar o mapa? Olha, não foi nada combinado, a gente não treinou, estamos ao vivo. Tudo improviso e é o que é. Ju, acho que você compartilha a tela e começa falando sobre o autoconhecimento, pode ser? Pode sim. Tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui consegue ver minha tela? Isso aí. Muito bem.
Você ia falar, Ana, as pessoas que estão nos As assistindo? pessoas que estão nos assistindo hoje, Ju, nós vamos falar muito sobre entrar em ação, né, Ju? Como que a pessoa pode pensar sobre os seus talentos, porque você descobrir os seus talentos é muito você refletir, você analisar, você se perceber. Porque muitas vezes a pessoa tem um talento, só que ela não encara assim. Porque aquilo Sim. é tão natural para ela que ela não consegue perceber a riqueza disso. Nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Tudo contigo, Ju. Bom, vamos lá, vamos falar. Sim, e nós vamos começar a falar sobre autoconhecimento. Por que é tão importante, não menos e não mais importante do que os outros temas que nós vamos falar? Agora, o autoconhecimento, ele tem uma força grandiosa para nós, principalmente quando estamos falando de desenvolvimento de pessoas ou do nosso próprio desenvolvimento. Porque, geralmente, as pessoas, na grande maioria, elas buscam uma resposta externa. Alguém que está me assistindo, que está nos assistindo, já passou por aquela sensação de vontade de largar tudo, pegar um barquinho, um carro ou alguma condição e sair pelo mundo? Esse é um desejo intenso de buscar fora de nós o que geralmente está dentro de nós. E como que nós conseguimos essa resposta? Através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais respostas eu tenho, mais eu sei o que eu posso usar ao meu favor. E nesse caso, melhor eu sei dos meus pontos fortes, dos meus talentos. E aqui, do autoconhecimento, eu quero contar uma história para você. Talvez você já tenha ouvido ou não, que é a história do Buda de Ouro. Há muito tempo atrás, em 1857, eu não lembro exatamente a data, não sou boa de aula de geografia, mas eu sei que faz muito tempo, na época dos monges, eles tinham em um mosteiro uma estátua de barro, de Buda. E eles rezavam, faziam as suas orações sempre em frente daquela estátua de barro. E algum dos monges se questionavam por que eles faziam aquelas orações diante de uma estátua de barro. Sem resposta, eles sempre continuavam naquele ritual. Até que eles precisaram mudar a estátua de local, levar de um mosteiro para o outro. Então, alguns monges se reuniram e começaram a fazer a caminhada, carregando a estátua de barro até um outro lugar. E neste meio do caminho, um monge, quando todo mundo parou para descansar, um monge percebeu uma fenda nessa estátua. E nessa fenda saiu uma luz. Ele, curioso, intrigado com aquilo, ele esperou que todos os outros monges dormissem e ele pegou um cinzal e começou a talhar aquela estátua para descobrir de onde vinha aquela luz. E, para sua surpresa, ele pôde ver nessa estátua de Buda que tinha ouro, que a estátua, na verdade, era feita de ouro. Então, descobriu-se que a estátua era feita de ouro. Em um momento antes disso, houve uma guerra, e para que eles pudessem proteger a estátua, eles colocaram barro sobre a estátua para esconder o ouro. E por que eu estou te contando essa história hoje? Porque eu quero começar com essa reflexão. Quantas vezes nós nos escondemos? Na maioria das vezes, nós nos escondemos. E eu acredito nisso, quero te dizer que todos nós somos feitos de ouro. Então, dentro dessas camadas de barro, nós temos ouro, o que reluz é ouro. E nós precisamos tirar todo esse barro para descobrir o nosso ouro. E fazendo analogia, o que temos dentro de nós são os nossos talentos. E através do nosso autoconhecimento, que nós vamos conseguir tirar essas camadas de barro e encontrar os nossos talentos. Isso, Ana? Isso aí, Ju. E eu escutei essa história faz um bom tempo, e hoje, quando nós estávamos conversando hoje de manhã, a gente trocou tivemos um breve bate-papo com a Ju, e a Ju me falou dessa história, e eu fiquei pensando, mas que história que é essa? Mas tudo bem, vamos lá.
E essa história, ela vem muito de encontro com isso que eu e a Ju estamos querendo te passar. Porque, veja bem, eu acredito de verdade que todas nós temos um tesouro interno. E esse tesouro interno são os nossos talentos. Só que muitas vezes as pessoas, elas estão tão preocupadas com as suas fraquezas. Segundo o livro Descubra Seus Pontos Fortes, nós somos educados a corrigir fraquezas. E quando a gente faz isso, a gente gasta tanta energia tentando corrigir uma coisa que a gente não tem, que a gente acaba abafando os nossos talentos, acaba deixando eles de lado. Ou seja, a gente acaba não aproveitando aquele talento que a gente tem, aquele tesouro interno que a gente tem. E vem bem de encontro com essa história que a Ju acabou de contar, que muitas vezes o ouro, o nosso tesouro, ele está escondido e a gente não consegue enxergar. Por isso que o autoconhecimento, ele é essencial para que realmente você consiga usar os teus talentos a teu favor. Isso, Ju? Exatamente, Ana. E como que você pode usar, por onde começar? Tá, Juliana, eu tô falando que o autoconhecimento é importante para descobrir os nossos talentos. E por onde podemos começar? Aqui é o início de tudo. O que você gosta de fazer? Comece a refletir sobre o que você gosta de fazer. O que você gostava de fazer? Tem uma pergunta que é muito interessante. Toda vez que eu vejo essa pergunta, eu faço a minha reflexão. Se eu não precisasse trabalhar para ganhar dinheiro, se eu não precisasse sustentar a minha casa, ter o meu conforto, eu estaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje? Talvez, se você se perguntar, você pode ter nessa resposta se o que você está fazendo é o que você gosta de fazer. Ou se você faz também coisas na sua vida pessoal, não só profissional. O seu talento, ele pode vir dessa sua área pessoal, algo que você gosta de fazer e que não necessariamente seja a sua profissão. Pergunte-se, então, o que você gosta de fazer? Tem uma história muito interessante que eu quero dividir com vocês. É uma coach minha. Ela sempre, desde criança, ela sempre gostou de fazer uma determinada coisa. Por respeito a ela, eu não vou dizer exatamente o que é esse talento dela, mas ela sempre gostou de fazer isso. Ela chegou a fazer um cartão de visita colocando o nome dela e isso que ela gostava de fazer. Vamos imaginar que seja cantar. Ela nunca se tornou uma cantora, porque ela gostava de fazer, mas isso não dava dinheiro. Então, é algo que ela gostava, mas que ninguém acreditava nela. E isso ficou escondido. Ela achou por um longo tempo da vida dela que ela não gostava mais de dançar. Ela não dançava, ela não fazia nada nessa área. E ela foi trabalhar, foi viver a vida. Até que agora, num processo de autoconhecimento, depois de vários processos, ela descobriu que o que ela gosta de fazer é dançar. E ela trouxe esse gostar, esse talento para realizar um projeto maravilhoso que está acontecendo. Então, é muito interessante isso. Ela precisou resgatar lá na infância o que ela gostava de fazer e que ela faria de novo por gostar. Essa é a primeira reflexão. O que você gosta de fazer? A segunda é quais são as suas habilidades. O que você faz bem feito? Como que as pessoas te reconhecem? Então, se você tivesse que se apresentar para mim em 1 minuto, quais seriam as suas habilidades? O que você faz bem feito e que faz a diferença? Que te faz diferente nesse momento? Talvez você não saiba as suas habilidades, como a Ana falou. Talento é algo que a gente faz muito natural. Você faz... Isso é muito simples. Então, se você tiver alguma dificuldade de encontrar as suas habilidades, pergunte para alguém. Pergunte para as pessoas próximas, pergunte para os seus amigos, na sua empresa, pergunte nas suas redes sociais o que as pessoas reconhecem que é uma habilidade sua. E entenda essa habilidade. Quando eu trabalhei os talentos, eu tive como um talento a restauração. E eu falei, o que é isso?
tá, isso é uma habilidade e para quê? O que eu faço? E eu pude compreender que restauração é resolver problemas. Quando eu compreendi isso, foi perfeito. Eu sempre gostei. Eu trabalhava na área de logística. Para quem conhece, é uma área muito dinâmica, com muitos problemas, entrega para o cliente, enfim. E resolver problema é algo que me satisfazia muito. Então, eu tenho isso como uma característica, um talento meu, é uma habilidade para mim resolver problemas. É algo que eu faço simples, facilmente. Alguém chega com alguma coisa que tem que ser resolvida, eu logo já tenho uma solução. E como eu uso isso no meu trabalho? Eu evito de ficar tempos patinando em problemas. Quando algo acontece, eu já sei que é um talento meu resolver, e aí eu faço isso de forma muito tranquila. Eu me sinto energizada resolvendo problemas. É um dos exemplos, é uma habilidade que eu tenho, que eu consegui identificar e que eu consegui entender o impacto dela. Uma outra competência, um outro talento meu, que nós falamos de positivo e negativo, e que inicialmente eu acreditava muito que era um talento negativo, é o talento da competitividade. Eu descobri eu já tinha percebido o ano passado que eu era uma pessoa extremamente competitiva. Eu fiz uma viagem de autoconhecimento, eu caminhei um trecho em Santiago de Compostela, e eu pude perceber nessa viagem que eu era extremamente competitiva, porque eu competi com as outras pessoas, isso é uma outra história, eu conto no outro webinar, mas eu também, por outro lado, eu competi muito comigo mesma. Eu estava sempre querendo me superar a cada dia, a cada caminhada. E no processo de coaching, esse ano, com esse teste de talentos que a Ana mencionou, eu descobri que é um talento meu a competitividade. E eu consegui transformar isso negativo, porque eu sempre acreditei que ser competitivo era ruim, para algo positivo. Hoje, eu consigo transformar essa energia negativa de competir com as pessoas para algo positivo de competir com os meus resultados. Então, eu estou sempre querendo me superar. E a minha principal energia eu uso isso fazendo corrida. Eu comecei a fazer uma atividade física, onde eu trabalho a minha superação a cada treino, eu estou correndo, eu estou competindo comigo mesmo, e dentro do meu trabalho eu avalio os meus resultados. Então, se eu tive um resultado X hoje, amanhã eu quero ter mais, e eu vou competindo com os meus resultados. Essa foi uma forma que eu encontrei, depois de ter entendido esse talento, de usar isso ao meu favor. Ana, quer falar alguma coisa sobre a habilidade? Isso aí. E é bem interessante isso que a Ju falou, porque é importante a gente entender de fato o nosso talento, para que a gente consiga trabalhar ele, para que ele vire um ponto forte. Porque assim como a Ju falou, às vezes a gente tem um talento, só que a gente encara ele como algo negativo. Isso aconteceu comigo também. Só, eu sempre fui uma pessoa muito ágil. Eu sou uma pessoa extremamente dinâmica. As pessoas falam comigo, eu já estou pensando como que eu vou fazer para colocar aquilo em prática. Então, eu sempre fui assim, eu sempre saí fazendo, eu sou uma pessoa realizadora. Eu não consigo, às vezes, pensar naquela situação, eu não consigo pensar a longo prazo, eu penso no momento somente, eu deixo para pensar depois. E eu sempre, ou melhor, durante muito tempo, durante boa parte da minha vida, eu encarei isso como algo ruim. Por quê? Porque eu era diferente da maioria. A maioria das pessoas pensa, analisa como que ela vai poder fazer para colocar aquilo em ação. Eu não, eu saio fazendo. Então, eu me sentia diferente, eu me sentia inferior às outras pessoas. E daí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar com contabilidade. Só que contabilidade é algo que, às vezes, você não consegue colocar tudo em ação. Por exemplo, há uma mudança de uma maneira de você fazer um determinado trabalho, uma declaração, alguma coisa assim.
Ana, ajo do jeito que é, já queria sair fazendo as coisas. Só que o que acontecia? Tinha um sistema que precisava adaptar para aquela nova realidade. Dentro da empresa também tinha que fazer alguns ajustes. E isso fazia com que eu me sentisse incompetente naquela situação. Por quê? Porque eu queria agir, mas eu não conseguia. Então, isso me agredia muito, muito. Por quê? Porque eu não sabia lidar com o talento. Eu não sabia como fazer para usar aquilo a meu favor. E hoje eu sou coach, eu só trabalho como coach, eu sou empreendedora. Então, hoje eu consigo usar isso a meu favor, mas eu tive que trabalhar bastante, eu tive que entender, porque até então, para mim, isso era uma fraqueza. Então, eu quero questionar você que está aí do outro lado nos escutando. Quais são os teus talentos que você não está conseguindo perceber e está encarando isso como uma fraqueza? Pare para pensar, pare para refletir. O que você faz que é fácil para você, porque assim como a Ju falou, como a gente conversou no início, um talento é algo natural. Para você, aquilo é natural, é nato teu. Ana, ser ágil é uma coisa nata minha. Só que muitas vezes aquilo é tão natural que você não consegue encarar aquilo como um talento. Então isso precisa de autoconhecimento, precisa de reflexão para você perceber como que você pode usar isso a teu favor. Ok, Ju? Isso mesmo, Ana. E você falando me fez lembrar de uma outra história, de um outro talento que eu falei lá no início, que eu transformei isso numa profissão. Dentro das empresas, as pessoas, quando elas tinham uma dúvida, não sabiam se iam contratar um serviço, se iam fazer alguma coisa na vida dela, pessoal ou profissional, elas vinham falar comigo. Então, muitas vezes acontecia de alguém falar, vamos tomar um café? E aí eu me sentia a conselheira, vou lá tomar um café. E as pessoas realmente confiavam em mim, contavam as suas dúvidas, e eu sempre pronta para questionar. Esse é um perfil meu. Eu sempre quis questionar as pessoas para levá-las a ter um outro pensamento, uma outra perspectiva daquela realidade que ela não estava conseguindo ver naquele momento. E o que eu tinha de feedback dessas conversas eram frases: nossa, você mudou a minha vida com isso, você me ajudou muito naquilo. E isso eu não usava no meu dia a dia fazendo o meu trabalho. Isso eu usava nos momentos de café. Até que algumas vezes eu passava mais tempo no café do que na minha mesa trabalhando efetivamente. Mas tudo bem, as pessoas gostavam. Eu não gostava, porque quando eu sentava na minha mesa, eu não sentia fazendo isso com os meus problemas, com os meus processos. E aí, como foi? Quando eu trouxe isso para o coach, hoje eu faço algo parecido. Eu não sou conselheira, apesar de muita gente me falar, Juliana, você vai me aconselhar a chegar no meu objetivo? Sim, eu vou te ajudar, eu vou te questionar, eu vou trazer para você um outro ponto de vista e você vai dar os seus próprios conselhos. A nossa profissão como coach é esse meu papel, é ajudar o meu coach. Eu me realizo porque quando eu questiono, quando eu consigo fazer com que ele preste atenção ou perceba o que ainda não está vendo, eu sinto, usando o meu talento, eu sinto dentro daqueles 20% que você vai falar, fazendo a diferença. Então, isso é essa compreensão e usar o seu talento, que eu tenho certeza que muita gente achava muito ruim eu ficar lá no café dando conselho, e agora eu estou no meu consultório ajudando várias pessoas. Houve sim uma transformação e eu só consegui quando eu entendi que era um talento meu e que tem muitas pessoas que não têm essa mesma facilidade. E de verdade, como você falou, eu nunca pensei, eu tenho que ouvir essa pessoa até o final, eu tenho que ter uma pergunta adequada para ela, porque eu tenho que levar ela a pensar em tal coisa para ela ter tal resultado. Esse movimento, ele nunca foi mecânico na minha mente. Eu sempre... Opa, pode compartilhar minha tela? Eu vou trazer aqui. Eu sempre usei isso naturalmente, de uma forma muito tranquila. Então, é muito isso, é um exemplo do que você está falando. De usar
o que a gente faz de melhor e de mais fácil. Não tem, na verdade, não tem segredo e tem muito segredo, porque é um desafio o autoconhecimento. Se fosse simples, se fosse fácil, todo mundo faria, né, Ana? É isso aí. Você percebe como você tem que trabalhar esse talento? Porque veja bem, muitas vezes, como a Ju está contando aí para nós, muitas vezes você tem um talento, só que você não encara aquilo como um talento de fato. Porque realmente é normal para você fazer isso. Então pare para pensar o que você faz diferente das outras pessoas. Porque muitas vezes você tem uma certa habilidade e você acaba não conseguindo usar aquilo a teu favor. Eu tenho também, Ju, um exemplo de uma pessoa que fez um processo de coach comigo, que essa pessoa, ela tem talentos de comunicação, de relacionamento, de empatia, ou seja, é aquela pessoa que consegue se relacionar muito bem, consegue se comunicar muito bem. Só que o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi trabalhar num lugar que ela precisava liderar pessoas e, com isso, ela precisava gerenciar conflitos, precisava demitir, precisava admitir, só que isso para ela era desafiante. E o que aconteceu? Ela acabou se focando tanto nessa fraqueza, ser líder para essa pessoa não era uma coisa fácil. Então, ela precisava realmente gastar muita energia para que ela conseguisse desempenhar aquela função. E, consequentemente, gastando muita energia naquilo, ela acabou deixando de lado os talentos dela. E eu não quero que você pense, você que está aí nos assistindo, que você pense que você não possa desenvolver qualquer talento. Você pode. Quando você decide, a partir de agora eu vou desenvolver isso, você pode desenvolver o que você quiser. Só que quando você se empenha muito em desenvolver algo que você não tem, por exemplo, nesse caso, desenvolver a liderança, que não era algo nato para essa pessoa. Quando você gasta essa energia, é desgastante para você, porque você se sente frustrada, porque você não tem aquilo. E você fica ali tentando, e parece que não acontece. Então, demora. Você até consegue, mas demora. E nesse processo de você estar corrigindo algo que você não tem, você acaba deixando de lado aquilo que é natural. Então, a reflexão que eu e a Ju estamos te propondo hoje é para você pensar o que você tem de melhor. E pode ter certeza que você tem muitos talentos. A diferença é para que lado que você está focando. Se é para o lado positivo ou é para as suas fraquezas. Como que é isso na tua vida? Tudo contigo, Ju. Vamos lá, Ana, muito bem. Quando nós falamos de desenvolvimento, de autoconhecimento e desenvolver o seu talento, ou que nós falamos que o talento é nato, eu quero também fazer uma contribuição para você que está me assistindo, que o talento é nato. O que nós precisamos fazer através do autoconhecimento é lapidar esse talento. Então, quando eu falo que um talento é negativo, se eu continuasse olhando o ponto negativo, eu passaria a minha vida inteira achando que eu não tenho talento. Então, o que eu faço? Eu tenho isso é meu, isso é natural, isso veio comigo. O que é o meu desafio? Conhecer isso e transformar em um talento. Focar no positivo, focar em como isso pode trazer resultados. Então, no exemplo que a Ana falou da liderança, talvez não seja mesmo não é um talento para essa pessoa. Agora, se ela focar no que ela tem de natural e lapidar isso, a liderança pode vir num segundo momento naturalmente. Ah, mas eu conheço muitas pessoas, Juliana, que desenvolvem liderança. Sim, porque ela focou no talento dela, que é nato, potencializou isso e ela se transformou uma líder natural. Uma líder, as pessoas decidiram seguir ela por outros resultados. Então, acho que vale muito, eu tenho certeza, vale muito a pena você refletir sobre isso. Quando falamos que o talento é nato, não significa que você não possa desenvolver.
Sim, você pode. Agora, esse desenvolvimento tem que estar congruente com o que você tem de natural, com o que você que é seu e que você tem facilidade de fazer, que é nada mais é de transformar o negativo em positivo e sobressair as suas fraquezas. Tem uma frase que eu li preparando meu material que diz que eficiência tem tudo a ver com compreender suas fortalezas e usar isso a seu favor. Então, você precisa compreender as suas fortalezas e usar isso de uma forma positiva, usar isso a seu favor. Essas pessoas que têm essa habilidade vão ter, com certeza, resultado. E você pode, certamente, ser essa pessoa, que vai compreender suas fortalezas e transformar isso em resultado. E agora, para a gente continuar aqui, eu quero falar para você sobre gerencie o seu estresse. Então, gerenciar, o que eu quero trazer? A reflexão. Nenhum talento, nada que você tenha, que seja inato ou que você ainda está vendo pelo lado negativo, ele vai sobressair num ambiente de estresse. Dificilmente uma pessoa se destaca num ambiente de estresse. Então, assim acontece dentro de você. Se você é uma pessoa que está com estresse ou que vive uma vida sempre estressada, sempre com uma agitação interna, buscando sempre respostas externas, e existe aquele conflito interno, aquela coisa de um dia estressado, um dia cheio de coisa, um dia intenso, e você não acalma essa energia, dificilmente você vai conseguir perceber o que nós falamos até agora. É muito mais difícil você perceber o que você gosta de fazer, quais são as suas habilidades, o que você faz naturalmente com muita facilidade que as outras pessoas não fazem. Por exemplo, eu demorei para perceber uma outra história minha. Eu demorei para perceber, dentro do meu estresse interno, que eu tenho uma facilidade muito grande de perceber as pessoas. Então, isso hoje é um ponto forte. Eu converso com alguém, eu tenho uma habilidade que pode ser chamado de empatia, pode ser chamado de várias outras palavras, mas é um talento de perceber o que a pessoa está me falando. Então, o que ela está falando, às vezes, é muito diferente do que eu percebo nela. E aí eu me surpreendo quando eu falo para as minhas coaches, o que você acha desse ponto de vista? E eu vejo a cara de surpresa, porque elas não me falaram nada sobre isso. Eu tive uma percepção, que pode ser chamado também de intuição. Enfim, é algo que eu encontrei, que é um talento. Eu consegui ver isso somente quando eu abaixei o meu estresse interior, porque eu preciso estar muito conectada com a pessoa para perceber isso, para ter essa percepção. Aí a pergunta e a reflexão para você que está me ouvindo. Como está o seu dia a dia? Você consegue um tempo para si? Você consegue responder essas perguntas que nós estamos te fazendo com facilidade? Ou você está nessa turbulência do mundo, do nosso mundo? Eu também vivo nesse mundo, não sou ET. Agora a gente precisa encontrar uma forma de gerenciar todo esse estresse, para que possamos ter verdadeiramente o autoconhecimento e perceber os nossos talentos. Qual é a forma agora, que você sabe disso que eu te falei, qual é a forma que você pode encontrar neste momento de gerenciar o seu estresse? Talvez, ao final do dia, parar e refletir sobre o seu dia, o que você fez de melhor, ouvir uma música, fazer uma meditação. Existem vários caminhos. Você precisa encontrar o seu para gerenciar o seu estresse. Desta forma, com isso, você vai conseguir aumentar o seu autoconhecimento e entrar em contato com os seus talentos. Ana, tem alguma coisa para falar para a gente sobre gerenciamento de estresse? Não, Ju, eu acho que é isso. Acredito que você conseguiu transmitir de uma maneira muito clara e pode seguir aí falando sobre medo agora. Isso, agora, quem aqui... Eu já passei por isso, vocês não estão vendo a minha mão, mas eu já ergui as duas mãos. Quem aqui já sentiu muito medo? Nós temos... aqui, Ju.
Todos nós temos medos. E são medos dos mais variados. Então, a minha dica para você, quando falando de autoconhecimento, é identifique os seus medos. Reconheça que você tem medo. Esse é o primeiro passo para você identificar o seu medo. Você precisa reconhecer que sim, somos seres humanos, somos mulheres, somos pessoas e temos medos. Eu passei uma parte da minha vida achando que eu era autossuficiente, que eu não tinha medo de nada, até descobrir que o meu maior medo era ter medo. E é muito interessante. Às vezes nós nos escondemos dos nossos medos, nós não queremos vê-los. E isso traz para a gente uma imagem camuflada de nós mesmos. Então, para que você possa aumentar o seu autoconhecimento, acessar isso que está dentro de você, você precisa também identificar os seus medos. Primeiro, reconheça os seus medos. De que forma? Uma dica para você. Como eu ouvi hoje de manhã, uma dica gratuita, tá? Escreva tudo que você tem medo. Escreva os seus medos e reconheça, eu tenho sim medo disso. Porque ter medo, isso não faz de nós mais ou menos do que as outras pessoas. O medo, ele é natural. O que faz a diferença é o que nós vamos fazer com esse medo, que é onde eu quero chegar. E antes, inicialmente, reconheça os seus medos. Depois que você reconhecer os seus medos, então reconhece que você tem medo, faz uma lista dos seus medos. E depois admita que você tem medo. Qual que é a diferença de reconhecer e admitir? Quando eu reconheço, eu posso falar, ok, eu tenho medo. Aí, quando eu tô numa situação que eu tô com medo, eu falo, não, mas eu não tenho medo disso. Eu não tô admitindo para mim mesmo que eu tô tendo medo. Então, admita, reconheça os medos, então você conhece, reconhece e assume, admite que isso é um medo para você, que você tem medo disso. E a terceira dica é enfrente os seus medos. De que maneira que você pode enfrentar? Geralmente, o que te dá mais medo é aquilo que vai te fazer evoluir, é aquilo que vai fazer você crescer, ou é aquilo que vai te trazer maiores respostas sobre você mesmo, que vai ampliar o seu autoconhecimento. Você pode encontrar estratégias diversas de enfrentar os seus medos. O que eu vejo muito é as pessoas enfrentando os medos, indo lá e fazendo o que ela tem medo de fazer. Por isso acontece muitas pessoas pularem de paraquedas, fazer várias coisas no campo do esporte para enfrentar o seu medo. Então, eu tenho medo de falar em público. Eu vou arrumar uma forma de fazer uma palestra e enfrentar o meu medo. Eu tenho medo de expor as minhas ideias através da escrita. Eu vou escrever um artigo, montar um blog, fazer uma revista, fazer um e-book. Eu tenho medo de errar no meu trabalho. Então, como que você pode enfrentar esse medo? Você precisa, agora, encontrar a melhor forma para você. O que funciona bem para você. Não existe aqui, não é a minha intenção, acredito, tenho certeza, não é a intenção da Ana, trazer para você uma receita de bolo pronta, com todos os ingredientes, medidas e tempo certo de forno. Que a gente está trazendo eu estou trazendo algumas questões para que você reflita e você encontre as suas respostas. Como você pode enfrentar os seus medos? Eles estão aí. O que eu posso garantir para você? Que cada vez que você enfrenta os seus medos, aumenta o seu autoconhecimento e você se sente mais forte. Você se sente mais empoderada de si mesmo, você se sente mais conectada com você e com outras coisas que a gente vai falar, que são a sua essência, que são os seus pontos fortes. Medo é algo que existe, é algo natural. Sempre vamos ter medo. O que você vai fazer com esse medo, como você vai enfrentar o seu medo, isso vai fazer você uma pessoa diferente. Você pode agora escolher, tudo na nossa vida é uma escolha, desde o momento que nós acordamos de manhã até o horário que nós vamos dormir, nós podemos sempre escolher. Você pode escolher viver na zona do medo,
que seria viver naquela caverna, ou você pode escolher dar um passo à frente e enfrentar os seus medos. E sair desse enfrentamento muito mais fortalecida do que quando você começou essa jornada. Eles estão aí e cada vez que você enfrentar, eles vão ficar menores. Como que eu sei disso? Eu passei por muitos desses medos na minha carreira, eu enfrentei muito deles, e eu vejo ao longo do meu dia a dia as pessoas enfrentando os seus medos. E o resultado disso eu posso te garantir, é sim maravilhoso. Eu vou te contar uma história que eu não sei nem se a Ana sabe, mas a minha primeira palestra em público, isso a Ana acompanhou, foi em janeiro. Eu tive muito medo de falar em público. E eu fui lá e enfrentei. Depois de um tempo, eu não lembro exatamente como foi, eu tinha algumas palestras para fazer, ao vivo, no mundo offline. E por alguma razão, eu ia enfrentar o meu medo novamente de falar em público, eu fiquei com dor de garganta. Quer melhor desculpa para eu fugir de enfrentar o meu medo de falar em público? Eu tive inflamação de garganta, Ana. Eu fiquei praticamente sem voz. E neste momento, como eu tinha conhecimento do meu medo, eu falei, ok, conversei comigo e foi ok, eu sei que eu tô com medo, é natural e eu preciso enfrentar esse medo. E eu fui lá e fiz a palestra um pouco rouca, não estava com a melhor qualidade, mas eu ofereci o meu melhor naquele momento e dias depois eu não tinha nada mais na minha garganta. Então pode acontecer, os nossos medos podem tentar nos sabotar, isso pode acontecer sim. Que é importante a gente lembrar, eu quero te dizer, o nosso medo, ele está aqui para nos proteger. Se ele fosse tão ruim, por que ele existe? Ele existe sim com uma intenção positiva, que é de nos proteger. Quando nós enfrentamos o nosso medo, nós saímos da nossa zona de conforto. E sair da zona de conforto para o nosso medo é perigoso. Então, ele quer nos proteger. Ele quer nos proteger no que ele já conhece. Essa é a intenção positiva. Quando nós reconhecemos isso, fica mais fácil de fazer entre aspas, uma negociação. Entender, reconhecer, admitir que ele está aí para nos proteger, que sim, eu tenho medo, e fazer o que eu posso fazer neste momento, o meu melhor, para enfrentá-lo. Certo, Ana? Isso aí. E outra coisa bem interessante, Ju, é que a gente só tem medo daquilo que é importante para nós. Se você está com medo de alguma situação, de alguma coisa que você precise fazer, mas que você tem medo, aquilo é importante para você. Mas você tem uma opção. Ou você aceita, como a Ju falou, aceita aquela situação e vai lá e faz, ou você se permite ser barrada por aquele medo. Então, você pode escolher. Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. E as reflexões que eu e a Ju estamos querendo te passar nessa noite é que para você não ter medo de ser quem você é. Isso, Ju? Exatamente, Ana. Muitas vezes nós deixamos... Assuma a pessoa que você é. Isso tem muito a ver com a próxima parte que a Ju vai nos apresentar daqui a pouquinho. Mas antes disso, Ju, eu quero te falar que tem mais pessoas aqui nos ouvindo que entraram em contato conosco. Tem a Tereza Cristina, que está nos acompanhando, a Mariana, a Mariana, a Neuza. Sim. E se você está aí nos ouvindo, manda um e-mail para nós falando de onde que você está nos assistindo, se está tudo ok, se você está conseguindo ter alguns insights, compartilhe isso conosco, que nós vamos ficar imensamente felizes em receber um contato seu. Pode continuar aí, Ju. Ana, eu ouvi uma vez que coach gosta de reconhecimento, né? E é verdade, a gente gosta de saber como as pessoas estão aproveitando o conteúdo, como elas estão aprendendo, quais foram os insights. Isso é um alimento para a alma. E é o que eu vou começar a falar agora, que é se aceitar. Então, o primeiro passo para você se aceitar, eu vou compartilhar aqui, porque não está compartilhando, né?
Vamos voltar. O primeiro passo para você se aceitar é isso, é reconhecer sim que eu, como coach, eu gosto de saber quais são os insights que a pessoa está me assistindo, que a pessoa que está num processo está tendo. Então, se aceite você como você é, respeite a sua essência. O que você faz? Qual é... Cadê? Aqui tá aparecendo, né? Tá ok. Qual é a sua essência? Para quê? Quando eu falo de essência, eu gosto de pensar muito nisso. Para que você veio aqui, neste mundo? E o que faz você vibrar? Quando nós falamos de essência, é uma sensação de flow. O que é essa sensação de flow? É a sensação de que você não percebe o tempo passar. Talvez você já tenha experimentado isso em alguma área da tua vida. Na tua família, na sua vida pessoal, numa atividade física. É você fazer alguma coisa que você não percebe o tempo passar e fazer isso de uma forma muito natural e com muita satisfação. Isso, quando você faz isso, você está respeitando a sua essência. É algo que você quer fazer verdadeiramente. Respeitar a essência também tem a ver com ouvir as vozes internas. Como que você conversa com você mesmo? Você ouve as suas vozes? Quando você tem que tomar uma decisão, essa decisão ela é baseada em quais análises? O que você analisa? Você analisa o ambiente externo ou você também analisa a sua essência, o que você quer verdadeiramente? Falando disso, falando de talentos, como a gente faz esse link? Se você consegue trazer o seu talento natural e respeita a sua essência, é uma receita perfeita, é uma receita de sucesso, é você realmente usar os seus pontos fortes a seu favor, porque é na sua essência que você vai fazer a diferença. Quantas pessoas você conhece que faz o que você faz? Muitas. O que muda? A sua essência, como você é, como você faz. Ninguém faz como você faz. Todo mundo faz o que você faz, não da mesma forma. É isso que eu tenho para contribuir, Ana, quando a gente fala sobre respeite a sua essência. Isso aí, muito bem. A Cláudia também está aqui conosco, Ju. Cláudia, tem mais gente aqui. Olha só, a Luciana está em Bom Jesus do Itabopoana, é isso? Rio de Janeiro? Divisa com o Espírito Santo, nossa! E tem a Daniele também, mais um monte de e-mails aqui. Muito bem. Isso que a Ju falou é bem interessante, porque a gente tem que se respeitar de verdade. A gente tem que se aceitar. Porque deixa a tela? Oi? Deixa compartilhado a tela? Eu já compartilho aqui, Ju. Tá. Porque muitas vezes a pessoa, ela acaba negando aquele talento dela. Porque ela acredita que aquilo é uma fraqueza, que foi aquilo que aconteceu comigo, que eu falei para vocês, que eu sempre fui muito dinâmica, muito ágil. Então, em um determinado momento da minha vida, isso era um problema. Então, eu não queria ser assim, eu queria ser diferente. Ou seja, eu não me aceitava. Então, além do autoconhecimento que a Ju falou, que é essencial para você conhecer os teus talentos, se aceitar também é muito importante. Aceite a sua essência, aceite quem você é. Porque quando você se nega, você acaba não conseguindo enxergar aquele tesouro que a gente comentou no início, aquele tesouro interno que você tem. Então, se aceite de verdade. E eu também vou compartilhar minha tela aqui, Ju, porque eu vou falar um pouquinho agora sobre talento especificamente. Ana? Oi? Pode estar compartilhando? Você me permite... Claro. Você me permite, enquanto você compartilha, você falou de negar a essência. E isso me fez lembrar que de uma afirmação, e é fato. Geralmente, o que a gente mais nega é ali onde está um talento nosso. Ali onde está algo que a gente pode fazer muito bem feito. Então, eu percebi, vivenciei isso, e muitas pessoas me falam, eu neguei tanto ser tal coisa, eu neguei tanto fazer isso, e agora eu percebo que é o que eu sei fazer bem feito.
Então, olhe para isso, você que está nos ouvindo também. Olhe para as coisas que você está negando. O que você não aceita em você, ou o que você não aceita que as pessoas que fazem ou falam que você é bom em fazer isso, e você nega. Não, eu não, imagina, não sou bom nisso. Olhe para isso. Olhe com carinho se realmente você não é bom, ou se é aí que está escondido um talento seu e você não está conseguindo ver. Isso aí, Ana. Isso aí. Você está conseguindo ver minha tela, Jo? Sim, tô. Pode? Ótimo, ótimo. Então vamos dar a sequência aqui nesse treinamento para que realmente você reflita, você pense quais são os teus talentos. E por que a gente está batendo tanto nesse martelo do talento? Porque um talento, você precisa primeiro identificar ele através do autoconhecimento, se aceitar, para que assim você consiga trabalhar ele para que ele vire um ponto forte, para que assim você consiga usar ele a seu favor. Então, o talento é aquilo que é natural teu, é aquilo que para você é tão fácil fazer, você se sente tão bem fazendo aquilo, que parece, você tem a impressão que todo mundo é assim. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender que as pessoas são diferentes. Aquilo que é fácil para mim, talvez para outra pessoa é muito difícil. Então, aí que está o talento. É aquilo que você faz com facilidade. É aquilo que é uma aptidão tua, é uma capacidade natural, que desde pequeno você faz aquilo. E o talento, ele pode ser qualquer coisa, pode ser comunicação, você pode ter um talento de escrever, pode ter um talento de organização, de resolver problemas, como a Gil falou antes, ou até a própria competição. Isso também pode ser um talento, depende da maneira como você encara isso. Então, pare para pensar, comece a partir desse momento a refletir quais são os teus talentos de verdade. Como eu falei no início, tem um livro que eu sou apaixonada, que foi nesse livro que eu descobri o meu amor por identificar o talento das outras pessoas, que é Descubra os Seus Pontos Fortes. Esse livro, ele fala que nós fomos educados a corrigir fraquezas pelas nossas famílias, pelas escolas, pela sociedade, pelas empresas. As empresas, às vezes, elas investem muito dinheiro tentando desenvolver uma fraqueza da pessoa. Se ela tivesse um outro olhar, ela percebesse no que a pessoa é boa de fato, isso poderia fazer muita diferença. E para você também, pare para pensar no que você é boa de verdade. E eu super indico esse livro, leia esse livro ele é transformador, esse livro transformou a minha vida, sinceramente transformou, depois que eu li isso, depois que eu li esse livro, que eu entendi que realmente todas as pessoas têm talento, porque até então, eu não acreditava que eu tinha talento, sinceramente, eu me achava uma pessoa normal, comum, que não tinha um diferencial. Por quê? Porque eu não conseguia olhar para isso, eu não conseguia olhar para os meus talentos com esse olhar que eu olho hoje. Então, eu quero te questionar, você realmente consegue ver o teu lado bom? Ou você está tão focada no teu lado negativo que você colocou uma barreira nos teus talentos? Pare para pensar como que é isso na tua vida. E se fizer sentido para você, leia esse livro. Esse livro, ele tem um código na contracapa e quando você adquire, você pega esse código e você faz um teste. Esse teste vai te revelar os teus 5 pontos mais fortes. Os 5 talentos que você tem mais forte, que se você desenvolver, vira ponto forte. Então, vale muito a pena essa leitura. Eu li esse livro várias vezes, a Ju também leu, e eu super recomendo para você conseguir identificar, porque identificar talento muitas vezes não é uma tarefa fácil. Eu sei que não é. Para mim também foi muito difícil, só que é um processo. Você precisa, primeiro,
ter essa convicção que você tem talentos. Talvez você não os conheça, mas você tem. Ter essa consciência e começar a se observar. E se fizer sentido, leia esse livro. Como usar os teus talentos a teu favor? Primeiro, às vezes conversar dá uma sede, né, Ju? Dá. Tô aqui com a minha eu nunca tinha percebido isso. Eu nunca tinha percebido isso até experimentar. Ana, enquanto você bebe a sua água, eu vou fazer uma contribuição sobre talentos. O que é um talento? Geralmente, para você que está me ouvindo, vale essa reflexão. Geralmente as pessoas acreditam que talento é algo grandioso, é algo que você sabe fazer extraordinariamente. Por exemplo, jogador de futebol, ele tem um talento incrível, ele é o melhor jogador de futebol do mundo, do Brasil, bailarina, artistas. Nós crescemos, tem uma crença comum de que quem tem talento é quem se destaca de forma extraordinária. E eu trago aqui para vocês esse convite. Descobrir os nossos talentos, como a Ana está falando, como nós falamos até agora, é você perceber talentos não são simples, nem pequenos no sentido de significado. Agora, são coisas que não são extraordinárias, é o que você sabe fazer muito bem feito e que te diferencia, e que te faz diferente para você entregar um resultado para a sociedade. Porque o que você tem de talento que você pode usar no seu trabalho, no seu dia a dia. Não espere que esse talento seja algo grandioso para que você não se sabote e diga para nós, depois dessa conversa, e fale, não, eu não tenho talento. Sim, você tem talento. Talvez você não tenha o talento de ser o melhor jogador do mundo. Agora, o talento que você tem, ele é tão valioso quanto. E ele faz, sim, de você uma pessoa diferente, uma pessoa única. E vai fazer, e você descobrir o seu talento, vai fazer você ser a melhor pessoa que você pode ser no seu trabalho, na sua vida, na sua sociedade. Eu quero que você reflita sobre isso e não crie uma ansiedade e nenhuma expectativa de ter um talento extraordinário. Você já é uma pessoa única e o que você sabe fazer bem feito é o que vai fazer você diferente e você vai entregar o melhor de você para esse mundo. Isso aí. E como usar esse talento a seu favor? É isso que a Ju falou. Muitas vezes as pessoas, elas criam tanta expectativa, não, porque eu não sou boa em nada. Eu já ouvi muito isso das minhas clientes, não, mas eu não consigo identificar no que eu sou boa. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas querem algo tão grande que elas não conseguem perceber aquele tesouro que elas têm. Então, pare para pensar nas tuas qualidades, naquilo que você faz que te dá prazer, que realmente, como a Ju falou no início, quando você faz aquilo, você não vê as horas passarem de tão gostoso que é fazer aquilo. E para você identificar os teus talentos, o que você ama fazer de fato? Você gosta de escrever, você gosta de falar, você gosta de se relacionar? Pare para pensar, pegue um papel. Eu costumo sempre falar que é muito interessante você andar sempre com uma caderneta, um caderno de insights, que a gente fala muito, né, Ju? Para você, quando você se perceber fazendo alguma coisa, vai lá e anota. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer aquilo outro. Vai anotando. Por quê? Porque quando a gente é questionado, num primeiro momento não vem as ideias. Você não consegue lembrar de tudo. Só que no decorrer do dia, dos dias posteriores, você vai tendo insights. Só que se você não anotar, você acaba esquecendo. Então, uma dica que eu te dou é fique com uma caderneta dentro da tua bolsa, num lugar próximo, para que você possa anotar aquelas ideias que você tem com relação a isso. E pare para pensar também o que você faz que é super fácil para você e você percebe que para os outros não é tanto assim. Aí está os teus talentos. Pare para refletir quais são
as habilidades que você tem. E eu garanto para você, se você está aí do outro lado se questionando que você não tem talento, que você não é diferencial, não tem diferencial nenhum, eu te garanto que você tem. Você tem talento, sim. Talvez o teu foco não esteja no teu talento. Isso pode acontecer, isso é muito comum, mas você tem talento. Eu te desafio, a partir de hoje, você começar a se observar mais. Você começar a refletir mais sobre isso, porque os talentos, a gente usa ele muitas vezes de uma maneira inconsciente. Por quê? Porque é natural nosso. Então a gente usa de maneira inconsciente. Então por isso que às vezes é difícil a gente conseguir identificar. Então por isso que eu te desafio a começar a se observar. O que que você faz realmente de diferente? Quais são os teus talentos? E olha só, esse dado aqui, eu tirei desse livro que eu falei para vocês, Descubra os Seus Pontos Fortes. O autor desse livro, são 2 autores, e eles estudam muito sobre os pontos fortes das pessoas. E eles fizeram uma pesquisa e descobriram que somente 20% das pessoas usam os seus pontos fortes todos os dias. Olha que desperdício! As pessoas têm as habilidades, têm os pontos fortes, mas elas não conseguem usar isso a seu favor. Então, pare para pensar e puxe essa responsabilidade para você. Não espere que a tua empresa perceba isso, ou a tua família. Não, perceba você, no que você é boa de fato. E pare para pensar como que você pode usar isso a teu favor. A Ju citou vários exemplos, eu citei também alguns exemplos para quê? Para te convidar a refletir na tua vida, como que isso acontece? Como os teus talentos se apresentam, e tire o foco das fraquezas, muda o teu foco, porque quando você se foca nas fraquezas, você não consegue perceber os teus talentos, porque você está tão concentrada nisso, que você só vê aquilo. Nesses dias eu conversei com uma cliente, e ela me disse assim, Ana, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu queria ter mais coragem, isso me angustia, isso acaba comigo. E daí eu comecei a questionar ela sobre os talentos, sobre os pontos fortes dela. E ela não conseguiu identificar por quê? Porque ela estava tão concentrada, tão focada na falta de coragem dela, que ela só conseguia enxergar isso. Então eu te questiono, quais são as fraquezas que você está concentrada, que você está focada, que está te impedindo de ver os teus talentos? Pare para pensar nisso e mude o teu foco, mude agora mesmo. Comece a refletir sobre aquilo que você tem de bom e você vai perceber com isso como que é muito mais fácil você levar a vida, você encarar os desafios do teu dia a dia quando você consegue usar os teus pontos fortes. Isso, Ju? Isso, Ana, muito bem, muito colocado. Eu ouvindo você falando de tirar o foco das fraquezas, eu me lembrei da época do mundo organizacional. Nada contra, eu acredito que é para isso que as empresas existem, e tem muita gente que tem um perfil de estar lá dentro. Agora, por muitas vezes, ou por muitos anos, Juliana, eu fiquei muito indignada. E, na verdade, eu não sabia que era uma indignação. Inicialmente, era uma tristeza com os feedbacks comportamentais. Quantas vezes você que está me ouvindo, talvez você, Ana, tenha passado por isso? A gente vai para aquela salinha, receber o feedback, e aí o que a gente ouve é uma enxurrada de coisas que nós precisamos aprender a fazer melhor do que nós fazemos. E além disso, nós ouvimos uma enxurrada de comparações, de que as outras pessoas da equipe têm aquelas habilidades que nós não desenvolvemos, e que aquilo é importante, é crucial para que nós possamos desenvolver. E aí, a minha reflexão é a que ponto você que está me ouvindo, você está comprando a ideia das outras pessoas? A que ponto você está dando atenção a esses feedbacks negativos, o que está te levando para o que a Ana falou,
de olhar o negativo e tá te impedindo de olhar uma fortaleza, um ponto forte, um talento teu. Então, reflita nisso. Você tá comprando o feedback das outras pessoas? Eu ouvi uma vez na minha vida e isso pesou muito para mim, negativamente no início, e depois eu transformei isso num motivador. Não é um talento, mas é uma motivação hoje. Alguém me falou que eu era muito petulante. Talvez seja um talento, agora eu tô falando isso. E alguém ter falado que eu era muito petulante me fez me sentir muito mal, porque baseado nas minhas crenças, em tudo que eu ouvi ao longo da minha vida, da minha infância, ser petulante é algo negativo. E eu sofri muito com essa afirmação, porque eu comprei essa ideia. Eu acreditei que eu sou petulante e que isso é ruim. E como é que eu fazia com isso agora? Se isso é meu, se eu faço isso de uma forma muito natural. Eu sou petulante, eu vou lá e faço. E eu percebi, num processo de elaboração, que não, elaboração por meio de autoconhecimento, coach, self-coach, tem várias ferramentas aí para isso. Que eu sou, sim, petulante, que eu posso, sim, usar isso ao meu favor. O ponto positivo é a visão daquela pessoa, o ponto negativo é a visão daquela pessoa, não necessariamente a minha. E isso me faz ficar bem. Isso fez com que eu seja petulante. Eu fiz uma coisa hoje, eu vou fazer mais amanhã. Eu não sei como chegar em um lugar, eu vou procurar uma forma, eu vou acessar alguém, eu vou ser petulante, falar e fazer o que as pessoas não esperam que eu faça para usar isso ao meu favor. Então, eu deixei de comprar uma ideia negativa, porque essa não é a minha ideia. E esse exemplo é para que você reflita. Quantas vezes alguém te dá um feedback dentro da empresa, numa mesa de bar, num bate-papo, um feedback negativo, e você assume isso para você e fica tão preocupada em ser isso e esquece, como a Ana falou muito bem, dos seus pontos positivos. Então, uma fonte aí são os feedbacks das empresas, de amigos, e nós compramos a ideia, né, Ana? Isso aí. E acreditamos nisso. Ju, eu tenho recebido vários e-mails aqui, olha só, a Cláudia tá me dizendo aqui que ela tá adorando esse nosso tema sobre talentos, que tá fazendo muito sentido para ela. Olha que bacana! Que bom, Cláudia, muito bem. Olha só, a Fernanda é de Formiga, Minas Gerais. Está nos acompanhando pelo celular. Ela está dizendo, Ju, que ela perdeu o início. Ela está perguntando se a gente vai disponibilizar a gravação. Fernanda, amanhã, 8 da manhã, eu vou mandar o link da gravação para você assistir quantas vezes você quiser, ok? A Carol também está conosco, Ju. A Carol é aqui de Vacaria, conheço ela. Ah, legal. Lembro dela. A Maquele também é aqui de Vacaria. Olha só que bacana, o pessoal daqui tá nos acompanhando. A Kátia é de Cuiabá, Mato Grosso, Ju. Que legal, Ana. Nossa, olha que bacana. A Patrícia também está nos acompanhando, conseguiu identificar várias coisas. Que bacana, olha, estou adorando isso aqui, Ju. A Daniele também está conosco. Muito bem! Ju! Oi? Vamos falar agora sobre aquele projeto que a gente está desenvolvendo, super bacana, para fazer um convite para essa mulherada que está nos acompanhando? Vamos. Vamos lá? Vamos lá. Então tá, eu vou compartilhar minha tela aqui novamente. Conseguindo ver, Ju? Sim. Ok. Então, a Ju é uma das palestrantes do fórum que eu estou organizando, que é o ForFemi. Ele é o primeiro fórum nacional da autoconfiança feminina, e eu tenho um prazer gigante em poder contar com a Ju, essa minha amigona aí, que está me acompanhando assim no meu primeiro webinário em dupla. Olha só que bacana, e vai ser o primeiro de muitos, né, Ju? Sim, com certeza. Nós fomos picadas pelo bichinho e vai ficar na nossa veia. Vai sim. Olha só, e esse evento, ele é um evento online e gratuito que ele vai ao ar de 5 a 11 de outubro de 2015. E ele é um evento, ele vai durar uma semana, de segunda até domingo. Terão muitas palestras, tem mais de 30 palestras que os palestrantes, eles vão falar sobre autoconfiança feminina. E o intuito também, assim como esse treinamento, é propor reflexões para que você realmente
pense na tua vida e como que você pode elevar a tua autoconfiança. O objetivo principal desse fórum é te ajudar a acreditar mais em você própria. E eu tenho feito várias entrevistas, inclusive a entrevista da Ju está marcada, daqui uns dias vai ao ar. Eu tenho entrevistado os palestrantes para quê? Para que você conheça um pouco mais sobre o trabalho deles e também conheça um pouco mais sobre a palestra que eles vão fazer no Forfeme, para que assim você consiga ter um gostinho do material que vai ser disponibilizado no Forfeme. E também, se você quiser curtir a nossa página lá no Facebook, é facebook.com/Forfeme, e lá tem todas as novidades, inclusive, Ju, vamos falar aqui, tem muita novidade vindo por aí, tem várias coisas que eu estou organizando juntamente com os palestrantes, então tem muita coisa boa vindo por aí. E para você, se você ainda não se inscreveu, deixa eu colocar o site aqui, basta você acessar www.forfeme.com.br e garantir o seu acesso. Você se cadastrando nesse site aqui, colocando o teu e-mail lá, você também vai receber todas as novidades por e-mail. E eu quero te falar também sobre a área VIP do Forfeme. O que é isso? A área VIP é uma área de membros que você vai ter acesso a todas as palestras pelo período de um ano. Porque o que vai acontecer? Essas palestras, elas vão ser disponibilizadas de maneira gratuita naquela semana. Então, elas vão ter horários definidos. Então, naquele horário, se você quiser assistir, é gratuito. E se você perder alguma, ou se você quiser rever, daí somente na área VIP. Então, nessa área VIP também tem vários bônus, tem muito material bacana. Tem o programa Viva Sua Melhor Versão, que é um programa de coach online, com vários vídeos aula para você se auto-aplicar ferramentas, sempre com esse intuito de autoconhecimento, de elevar a autoestima, de realmente você conseguir se conhecer e viver a sua melhor versão. Tem também 10 áudios para você trabalhar a sua mente inconsciente. São áudios para você assistir um por mês, para você ir ouvir um por mês, para você ir melhorando o teu inconsciente, trabalhando isso para que realmente você use da melhor maneira possível. Tem também umas super dicas, são 4 vídeos com super dicas criativas para mães poderosas. Sem tempo para perder tempo, é um programa para você gerenciar o teu bem mais precioso, que é o teu tempo. E também todas as palestras, elas só vão ser disponibilizadas para a área VIP após o fórum. Na semana do fórum, você vai assistir no horário e no dia determinado. Após o fórum, daí vai estar lá na área VIP. E também eu vou disponibilizar todos os áudios das palestras. Para quê? Para, de repente, se você quiser ir na academia ou quiser ir dar uma caminhada e colocar o áudio no celular para você ir escutando, também vai estar disponível. E para você acessar, para você ter acesso a essa área VIP, basta você acessar essa página aqui, forfeme.com.br. Lá tem todos esses bônus estão lá para você dar uma olhada, para você conferir o que cada um deles tem. Tem também muitos e-books, eu esqueci de colocar aqui, mas tem muitos e-books dos palestrantes para você também ter acesso a muito conteúdo de qualidade. E o valor dessa área VIP, ela está com desconto de 50% até o dia 10/9. Então, até o dia 10/9, se você adquirir essa área VIP, você vai pagar R$ 247. Mas eu quero dar um super presente para quem está nos assistindo. Pode ser, Ju? Pode, Ana. Estamos aqui. Vamos lá, então? Vamos lá dar um presente para esse povo que está nos acompanhando? Vamos. Mas qual será esse presente? Somente para quem estiver conosco online agora. Esse presente é somente para hoje.
Então, para você que está nos assistindo, as 5 primeiras que me mandarem e-mail dizendo que querem adquirir o acesso VIP, eu vou fazer 199. E também dá para parcelar no cartão, não precisa ser em uma vez só. Tá bom, Ju? Olha, Ana, eu acredito que esse é o seu melhor, mas isso pode ficar ainda melhor. Sério, Ju? Bah, me colocou na obrigação agora, né, Ju? E agora? Não, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar Então tá. a deixar isso melhor ainda. Opa, então vamos lá. As 5 primeiras pessoas, eu posso contribuir com um bônus, além do que vai estar na área VIP, que a gente já está conversando, um outro bônus para quem está aqui? Opa, você me ótimo! Isso? Ótimo! Então, vamos lá. Para quem fizer essas 5 inscrições nesse valor que você passou, eu vou dar 5 vagas para o meu coaching grupo, que tem data para começar. Uau! É um coaching grupo online para quem quiser, da onde você estiver. Você pode estar no Nordeste, você pode estar aqui em Indaiatuba, em Vacaías. É um coaching grupo onde a gente vai trabalhar sobre realização e propósito. Esse coaching grupo vai começar dia 28 de setembro, numa segunda-feira, e eu vou disponibilizar 5 vagas, que são essas 5 vagas para 5 primeiras pessoas que fecharem com você nesse valor. Tem como ficar melhor que isso? Nossa! Perfeito! Está muito bom, Ju. Muito obrigada aí por ter enriquecido aí essa oferta. Muito obrigada. E aí você vai me dizer quem são essas pessoas, eu entro em contato e digo para elas como elas podem fazer para participar do coaching grupo. Com certeza. Muito bem, Ju. O que eu tinha preparado é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Quero deixar um presente. Esse é meu, produzi com muito carinho e talvez ele esteja na área de VIP ou não, a gente ainda não sabe. Mas é um e-book, um caderno de atividades que eu fiz para você que está me assistindo. Depois de todos esses insights, eu tenho certeza que o seu caderninho de insight, eu tenho o meu, ele deve estar aí lotado de anotações. E a pergunta, talvez, que esteja passando na sua cabeça talvez na sua também, Ana, já passou um dia. E agora? O que eu faço com tudo isso? Quais são os próximos passos? Como eu vou colocar isso em prática? Então, eu construí um caderno de atividade com mais algumas perguntas para que possa te conduzir aí nessa jornada de descoberta. E como é que você faz para acessar esse e-book, que é um caderno de atividade? Você vai entrar no site Empreenda, eu vou compartilhar aqui para você ver, empreenda sua própria vida.com.br/talentos. E você vai colocar o seu e-mail lá e vai receber tranquilamente um PDF. Então, é esse o site, www.empreenda, veja que tem um A aqui, empreenda a sua própria vida.com.br/talentos. Você entrar, vai ter uma página parecida com a que você entrou aqui nesse webinário, você coloca seu e-mail e você vai receber automaticamente um PDF, um caderno de atividades. Esse é o meu presente por você estar aqui conosco até agora e ter nos dado tanto feedback positivo que a gente está aí dando um passinho, né, Ana, na nossa missão, que é transformar pessoas. Isso aí, e cada vez impactar mais pessoas, né, Ju? Esse é o nosso objetivo. Muito bem. Sim, e eu acredito que se eu impactar uma pessoa, missão cumprida. Uma por dia, no final do ano eu vou ter 365. Ótimo. Isso aí. Muito bem. Mais alguma coisa, Ju? É isso, tudo isso. Isso aí. Esse é o treinamento que eu e a Ju preparamos com muito carinho. Nós estamos organizando esse treinamento já faz o quê? Faz 4 semanas, Ju? Tem, umas 4 semanas. Parecia tão longe e ele chegou. Pois é. Fizemos muitas coisas aqui no ar, ao vivo, né, Ju? Algumas coisas foi bem de improviso. Sim. A vida acontece ao vivo, né? Isso aí. Mas eu espero ter
coração que você que está aí do outro lado, me assistindo a Ju, que você tenha tido algum insight, que você tenha conseguido refletir. Os exemplos que nós falamos era para tornar mais claro a mensagem que nós duas queríamos passar para vocês. Eu espero de verdade que a gente tenha conseguido. Se fizer sentido, mande os teus insights, mande teus comentários para nós. Nós vamos ficar muito felizes em receber de verdade. Pode mandar que a gente vai responder todos com muito carinho. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Ju? Oi, Ana. Eu também quero aproveitar para agradecer imensamente o desafio de estar aqui. Fiquei feliz com o resultado. Gostei, quero de novo. E agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora, todas as pessoas que mandaram mensagem, que se manifestaram de alguma maneira. Gratidão por você estar aqui e se permitir, porque o processo de autoconhecimento, de descobrir os seus talentos e de usar isso a seu favor, ele começa com o processo de se permitir, de começar uma nova jornada e se permitir ir além. Então, você se permitiu, você nos deu a oportunidade de te trazer um pouco do que nós aprendemos, da nossa expertise. Então, a minha gratidão é imensa por isso. E conte comigo. Estou como a Ana, estou à disposição por e-mail, Facebook, os meus contatos. Vou ter o carinho imenso de saber qual foi o impacto que esse treinamento trouxe na sua vida. O que você colocou em prática de realmente de conteúdo, do que você aprendeu aqui, quais foram os seus insights, as suas descobertas, e qual foi o seu talento que era negativo e hoje é positivo. Então, divide isso com a gente, que, como eu falei, eu aceito e reconheço, adoro feedback, principalmente positivo. Gratidão é isso, Ana. Isso aí, isso aí. Então tá, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aí nos assistindo, muito obrigado pelos comentários, fico realmente muito feliz, e por hoje é isso. Em breve vamos ter mais novidades, pode ter certeza que eu e a Ju vamos fazer muitos ainda juntos, com certeza, porque a sintonia, o flow rolou, né, Ju? Sim, tem 1h30 e eu não vi o tempo passar. Boa noite a todos. Agora a gente vai lá cuidar do que precisa cuidar, né? E preparar mais coisas boas por aí. É isso aí. Tudo de bom para você. A gente se vê por aí, ou no próximo vídeo, ou no próximo webinário, na próxima entrevista, enfim. Até qualquer dia desses. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.